Imagina uma ilha cercada pelo Oceano Atlântico, onde lendas a respeito de guerreiros e druidas se misturam há séculos de batalhas sangrentas, invasões estrangeiras e lutas por liberdade. Essa é a Irlanda, uma terra que foi marcada por poesia, sofrimento e muitas batalhas, além de tradições e resistências. Hoje nós vamos percorrer mais de 2000 anos de história da Irlanda, dos primeiros povos que ali chegaram até as disputas modernas pela independência. Mas antes eu já vou pedindo, por favor, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. A primeira presença humana na Irlanda remonta a mais de 10 mil anos atrás, quando caçadores e coletores chegaram à ilha após a última era do gelo. Com o passar dos séculos, comunidades agrícolas foram se formando e com elas surgiram também os primeiros sinais de uma cultura bem sofisticada. Um exemplo impressionante é as chamadas Newgrange, um monumento funerário construído cerca de 3.200 anos antes de Cristo, mais antigo do que as próprias pirâmides do Egito e também do que o conhecido Stonehenge. Até hoje, o Newgrange irlandês deixa turistas e todos os povos da própria Irlanda maravilhados, impressionados. A cada solstício de inverno, a luz do sol penetra por uma pequena abertura e ilumina o interior da tumba de Newgrange, revelando o profundo conhecimento astronômico dos povos que o ergueram. Mas foi por volta de 500 anos antes de Cristo, bem depois da construção do Newgrange, com a chegada dos celtas, que a identidade da Irlanda realmente começa a se formar. Eles trouxeram consigo não apenas ferramentas e novas técnicas de guerra, mas também uma cosmovisão completa, marcada por mitos, rituais, simbologias que acabariam moldando o espírito cultural da Irlanda. A língua gaélica passou a dominar com a chegada dos povos celtas, e a sociedade começou a se organizar em torno dos chamados clãs. E o poder se concentrava em reis locais, que eram chamados de ri. Cada clã possuía sua própria terra, seus guerreiros e suas alianças, e cada um vivia em uma rede complexa de cooperação, mas também haviam rivalidades constantes. No coração dessa cultura estavam os famosos druidas, que eram sacerdotes, juízes, filósofos e guardiões da tradição oral. Eles não escreviam suas histórias, preferindo transmiti-las por gerações através da palavra, através da oralidade, o que deu origem a um vasto repertório de lendas e epopeias. Muitos tendem a enxergar os druidas unicamente como sendo um sacerdote, só que isso foge da realidade, né? O druida ele não tinha apenas uma única função dentro do clã, ele aglutinava diversas funcionalidades distintas para aquela sociedade. Ele detinha um papel de juiz, o papel de filósofo e também, como eu disse anteriormente, guardião das tradições, ou seja, ele transmitia por meio da oralidade o saber celta, né, o saber das tradições irlandesas. Então ele não era apenas um mero sacerdote, ele tinha várias funções que ele articulava em sua figura, ou seja, o druida ele tinha um papel preeminente na sociedade irlandesa, inclusive é esse druida que vai fazer, que vai transformar o imaginário acerca da Irlanda até os dias de hoje. A Irlanda celta era um lugar com uma espiritualidade profunda, onde o mundo humano e o sobrenatural acabavam se entrelaçando. Montanhas, rios e bosques eram vistos como moradas de deuses e espíritos, e cada pedra ou colina poderia esconder sua própria história. Esse respeito pelo invisível deu origem a uma das mitologias mais ricas e duradouras da Europa, cujos ecos ainda ressoam em festividades e tradições irlandesas até os dias atuais. No século V d.C., um homem mudou para sempre a trajetória da Irlanda, que foi São Patrício. Nascido provavelmente na Britânia Romana, ele foi capturado ainda jovem por piratas irlandeses e levado como escravo para a ilha. Anos depois, ele conseguiu fugir, mas retornou à Irlanda movido por uma missão bem específica: converter os povos locais ao cristianismo. A história de Patrício mistura realidade e lenda, então existem muitos fatores aqui que são bem fantasiosos, mas ainda assim eles podem nos transmitir algum grau de realidade. Conta-se, por exemplo, que ele usava o trevo de 3 folhas para explicar a ideia da Santíssima Trindade, e que teria expulsado todas as serpentes da Irlanda, um símbolo, provavelmente, da vitória da nova fé sobre os antigos cultos pagãos. E aqui a gente vê claramente que a utilização do trevo de 3 folhas ela é bem evidente, e ela pode sim representar um aspecto verídico, um aspecto fatídico da cristianização dos povos irlandeses, protagonizada por Patrício. Contudo, essa ideia da expulsão das serpentes já pode ser uma alegoria para a gente tentar entender a vitória da nova fé, do cristianismo, sobre as culturas e sobre as tradições religiosas mais antigas.
Só que a influência do cristianismo e do próprio São Patrício foi muito além da religião. Com Patrício surgiram os primeiros mosteiros e as escolas cristãs, que se tornariam verdadeiros faróis de conhecimento. Em um tempo em que grande parte da Europa afundava no caos após a queda do Império Romano do Ocidente, a Irlanda florescia como um centro de aprendizado e espiritualidade. Alguns mosteiros, como o de Clonmacnoise, fundado no sexto século depois de Cristo, às margens do rio Shannon, acabaram reunindo monges copistas que se dedicavam em preservar e reproduzir os manuscritos clássicos e os textos bíblicos. Foi nesse ambiente que nasceram verdadeiras obras de arte da escrita, como o livro de Kells, cujas páginas ricamente iluminadas com cores e símbolos celta-cristãos ainda hoje deixam estudiosos e visitantes bem impressionados. Todo esse período, esse contexto, ele foi conhecido como a Era de Ouro da Irlanda. Então, entre o século V e até a gente pode estender até mesmo ao século VII depois de Cristo, foi quando a cultura irlandesa ela ganhou um novo vigor, muito por conta da emergência do cristianismo e por conta dessa efervescência intelectual que estava acontecendo na ilha. Vários clãs acabavam erguendo suas próprias igrejas, seus próprios mosteiros, e essas instituições, por sua vez, elas se dedicavam à produção do saber e à divulgação do saber. Inicialmente, claro, essa divulgação do saber estava centrada pela égide do cristianismo, mas ela também acabou indo além dela. Então, esse período da Irlanda, ele foi muito importante para que houvesse uma produção cultural, uma produção literária que, por sua vez, contrastava com o contexto do restante da Europa nesse mesmo período. A Irlanda, antes vista como uma terra remota e bárbara pelos romanos, tornava-se naquele momento um coração pulsante do saber europeu e do cristianismo. Mas a paz ela não duraria. Depois do século VII, algumas coisas começaram a se complicar um pouco. A partir do século VIII, os povos escandinavos, que conhecemos como vikings, atravessaram o mar e começaram a atacar as costas irlandesas. Saques brutais atingiram mosteiros e vilas, mas os nórdicos não vieram só para pilhar. Eles também acabaram se estabelecendo na Irlanda. Fundaram várias cidades, como Dublin. Sim, a região que hoje é a capital da Irlanda, ela foi fundada pelos escandinavos. Além de Dublin, eles fundaram também Waterford e Limerick, que se tornaram importantes centros comerciais. Com o tempo, houve fusão cultural. Guerreiros escandinavos se casaram com gaélicos e deram origem aos chamados híbridos hiberno-nórdicos. No século XII, a Irlanda entrou em uma nova fase de sua história, marcada por conflitos e várias transformações bem profundas. Até então, a ilha era composta por uma complexa rede de reinos gaélicos, clãs rivais liderados por reis locais que constantemente disputavam pelo poder. Foi nesse cenário de rivalidades internas que surgiram os primeiros contatos com os anglo-normandos, recém-estabelecidos na Inglaterra após a conquista de 1066. Lembrando que os anglo-normandos, eles eram povos oriundos da Normandia, ali na região do norte da França, que, por sua vez, tinham origem escandinava, que acabaram migrando para a Inglaterra, conquistando a ilha, unificando a ilha e formando o que a gente vê, o que ficou conhecido como o Reino da Inglaterra, que foi fundado principalmente por Guilherme o Conquistador. É desses povos que estamos nos referindo quando falamos de anglo-normandos. Em 1169, um grupo de cavaleiros anglo-normandos desembarcou na Irlanda, inicialmente como aliados de um rei gaélico, Diarmait mac Murchada, que buscava recuperar seu trono em Leicester. O que começou como um pedido de ajuda e uma possível aliança entre dois reinos distintos, logo se transformou em algo muito maior. Esses guerreiros, liderados por figuras como Richard de Clare, o Strongbow, não apenas apoiaram Diarmait, mas passaram a conquistar territórios para si mesmo. Ou seja, os ingleses eles aportaram na região da Irlanda e começaram a conquistar territórios da ilha por conta própria. Poucos anos depois, percebendo o risco de uma força anglo-normanda independente se consolidando na ilha da Irlanda, o rei Henrique II da Inglaterra decidiu intervir diretamente. Em 1171, ele desembarcou na ilha com um grande exército para consolidar a conquista, tornando-se o primeiro monarca inglês a pisar na Irlanda. Henrique impôs sua autoridade sobre os senhores normandos e recebeu a submissão de vários reis locais, estabelecendo oficialmente a senhoria sobre a Irlanda, sob controle estrito a partir de agora da coroa inglesa. Esse momento inaugurou séculos de interferência inglesa na ilha. A antiga colcha de reinos gaélicos passou a conviver com uma nova ordem feudal, baseada em castelos de pedra, cidades muradas e senhores vindos da Inglaterra e do país de Gales.
Aos poucos, áreas inteiras da ilha foram sendo colonizadas, especialmente a região ao redor de Dublin, conhecido como The Pale, onde a influência inglesa se fez bem mais forte. Mas essa dominação ela nunca foi completa ou pacífica. A Irlanda se tornaria a partir de então um campo de disputas entre tradição gaélica e imposição estrangeira, um conflito que atravessaria os séculos e moldaria profundamente até hoje a identidade da ilha. Já na modernidade, a gente tem vários eventos aqui que são vitais, essenciais para a gente compreender, para a gente tentar traçar um panorama acerca da história irlandesa. O século XVI trouxe uma das transformações mais dramáticas da história irlandesa, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela teve um impacto profundo não apenas na região do Sacro Império Romano-Germânico, mas também se estendendo por toda a Europa, inclusive na Irlanda. Enquanto a Inglaterra rompia com Roma e adotava o anglicanismo, a Irlanda permanecia profundamente católica. Essa diferença religiosa, somada ao controle político inglês, tornou-se a chama que alimentaria séculos de conflito entre Irlanda e Inglaterra. Então, apesar do protestantismo ele não ter tido uma influência religiosa evidente na Irlanda, ainda assim ele acabou alimentando conflitos, ou seja, a difusão do protestantismo impactou de alguma forma a história política irlandesa de maneira bem profunda por instigar a amplificação dos conflitos entre a Inglaterra e a Ilha da Irlanda. Para garantir o domínio, os monarcas ingleses passaram a implementar uma estratégia radical. Os plantations eram colônias planejadas, nas quais terras confiscadas de líderes gaélicos e católicos eram entregues a colônios ingleses e escoceses protestantes. A mais famosa delas aconteceu no Ulster, no norte da Irlanda, e mudou para sempre a demografia local. De repente, comunidades inteiras de irlandeses foram deslocadas, e em seu lugar surgiram vilas protestantes fortificadas. Esse choque de culturas e religiões não só aprofundou as divisões internas, como criou raízes para os conflitos que atravessariam os tempos vindouros. A resistência irlandesa não tardou a aparecer. Entre 1641 e 1653, eclodiram várias revoltas e guerras conhecidas, como parte da Guerra dos Três Reinos. Nesse período, surgiu a Confederação Católica Irlandesa, que tentou unir os nobres gaélicos e católicos contra o poder inglês, mas a resposta foi brutal. Durante a campanha de Oliver Cromwell, em 1649, a repressão atingiu níveis devastadores. Massacres em cidades como Drogheda e Wexford ficaram marcados como alguns dos episódios mais sangrentos da história da ilha. O saldo desse período foi catastrófico. Cidades destruídas, milhares de mortos e terras confiscadas em escala maciça. O domínio inglês, antes contestado, agora parecia inquebrável. A Irlanda saía do século XVII profundamente marcada por divisões religiosas, sociais e políticas que jamais seriam esquecidas. O século XVIII na Irlanda foi marcado por uma mistura de resistência, repressão e transformações sociais profundas. Depois das guerras devastadoras do século XVII, o domínio inglês consolidou-se de forma mais rígida. Foram impostos as chamadas leis penais, que marginalizavam a maioria católica, restringiam o direito de propriedade, a educação, o voto e até a prática plena da sua fé. Os protestantes ligados à coroa controlavam a política, a economia e a vida social, enquanto a maioria irlandesa vivia em condições de exclusão e pobreza. Mas esse também foi um século de novos ventos políticos, inspirado pelos ideais da Revolução Americana e depois da Revolução Francesa. Surgiram vários movimentos nacionalistas e reformistas dentro do território da Irlanda. O mais notável deles foi a Sociedade dos Irlandeses Unidos. O objetivo da Sociedade dos Irlandeses Unidos, eles eram romper com certas separações religiosas, com fragmentações religiosas que a ilha encarava e promover uma cultura, um discurso de unidade, de unificação do povo irlandês. Essa unidade, ela faria frente à Inglaterra, ou seja, era uma forma de resistência da ilha que agora, por esse discurso, se viu unificada frente à opressão e ao domínio da Inglaterra. E essa unidade, esse discurso de unidade, que começou como algo mais voltado para questões culturais, acabou tendo um desdobramento político. E em 1798, ele acabou alimentando uma rebelião aberta contra o domínio da Inglaterra. Mas essa revolta foi esmagada com bastante violência, resultando em dezenas de milhares de mortos. O fracasso da rebelião abriu caminho para uma decisão histórica. Em meio ao medo de novas insurreições e à ameaça da França revolucionária, a coroa britânica decidiu integrar de forma definitiva a Irlanda ao reino. Assim nasceu o Ato de União de 1801, que criou o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Lembrando que, então, a Inglaterra, ela já tinha conquistado a Escócia.
E a Escócia ela já integrava o Reino Unido da Grã-Bretanha, e agora o Reino Unido ele acabou articulando também o território irlandês. Oficialmente, essa era uma promessa de estabilidade e prosperidade, mas na prática não foi bem assim. Para muitos irlandeses, foi apenas mais uma perda de autonomia, marcando o início de um novo capítulo de lutas e ressentimentos que moldariam o século XIX. Um novo evento extremamente relevante também marcou a história da Irlanda no século XIX, além desse ato de união, que a Irlanda acabou enfrentando uma das maiores tragédias de sua história, que foi a Grande Fome da Batata, que ocorreu entre 1845 e 1849. Uma praga acabou devastando a principal fonte de alimento da população, que foi a batata, levando à morte de cerca de 1 milhão de pessoas. Outros milhões emigraram para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Essa diáspora acabou moldando a identidade irlandesa no exterior e deixou marcas profundas na memória coletiva. No final do século XIX, a Irlanda vivia uma mistura de frustração e esperança. O domínio britânico ainda era firme, mas o movimento nacionalista crescia em intensidade. Sociedades secretas, como a Irmandade Republicana Irlandesa, mantinham viva a chama da resistência. Ao mesmo tempo, alguns partidos políticos buscavam autonomia pela via parlamentar, defendendo o chamado Home Rule, um autogoverno parcial dentro do Império Britânico, mas as tentativas se arrastavam, bloqueadas por interesses britânicos e pela oposição dos unionistas, especialmente no norte protestante da ilha. Foi nesse clima de impasse que explodiu o movimento decisivo, a Rebelião da Páscoa de 1916. Em plena Primeira Guerra Mundial, um grupo de nacionalistas armados tomou prédios estratégicos no centro de Dublin, incluindo a agência dos Correios, e dali proclamou a República da Irlanda. A revolta, mal organizada e rapidamente sufocada pelas tropas britânicas, durou apenas alguns dias, mas a sua repressão foi brutal. Os líderes capturados foram executados. Ao invés de intimidar a população, esses homens se tornaram mártires. Seus nomes, como Patrick Pearse e James Connolly, entraram para a memória coletiva como símbolos de luta e de liberdade. E esse movimento de 1916 acabou tendo como desdobramento um fortalecimento do sentimento nacionalista irlandês. Isso acabou alimentando e instigando a guerra anglo-irlandesa que iria estourar a partir de 1921, justamente em virtude da formação do Exército Republicano Irlandês, ou IRA, como é a sigla em inglês. Então esse exército ele acabou se consolidando como uma forma de resistência militar frente à opressão inglesa, acabando estourando uma guerra ali na década de 20 que tornaria a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, independente. Após anos de emboscadas, repressão e negociações tensas, em 1921 foi assinado o Tratado Anglo-Irlandês. Então, após muitas guerras e muitos conflitos, finalmente nascia o Estado Livre da Irlanda, uma nação independente em seus assuntos internos, mas ainda ligada à coroa britânica como domínio autônomo. Contudo, havia um preço alto da ilha. Lembra dos protestantes que haviam migrado para a Irlanda, principalmente na região norte? Pois bem, a Irlanda ela acabou sendo dividida. A parte sul ela se tornou a República da Irlanda, que é o que a gente conhece hoje como Irlanda, e a parte norte, dominada principalmente por grupos protestantes, ela acabou se mantendo alinhada ao Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, hoje, nós conhecemos o Reino Unido como sendo o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, justamente porque a ilha ela acabou se fragmentando. Foram formados dois estados diferentes, a República da Irlanda independente ao sul e a Irlanda do Norte protestante e alinhada ao Reino Unido ao norte. E essa configuração política, ela persiste até os dias atuais. A divisão gerou décadas de violência. No século XX, o conflito da Irlanda do Norte, conhecido como The Troubles, colocou católicos nacionalistas contra protestantes unionistas, em um conflito que envolveu milícias, o IRA e a presença militar britânica. Somente nos anos 90, com o Acordo de Belfast, em 1998, a paz começou a se consolidar, embora tensões existam até hoje. Hoje a Irlanda é símbolo de resistência, cultura e identidade. É a terra da música tradicional, da dança, da literatura, que deu ao mundo nomes como James Joyce e Yeats, e a Irlanda hoje é um símbolo de liberdade. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso aí vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. E eu também fiz um vídeo completo falando sobre a história da Escócia, desde as primeiras ocupações, passando pelo período romano até os dias atuais, inclusive falando sobre vários conflitos que ela travou com a própria Inglaterra, tranquilo? Então não esqueça de assistir quando você acabar aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.